Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um programa da ACE na TV Floripa. Vai ao ar todas as terças-feiras às 17 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 19h30. Você pode assistir também o programa pelo site www.tvfloripa.org.br. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense, a primeira entidade no estado de Santa Catarina a tratar as questões da engenharia. Foi fundada em maio de 1934, hoje com 79 anos. Temos como objetivos na Associação Catarinense de Engenheiros congregar, representar e defender os interesses dos nossos associados, estimulando o desenvolvimento técnico e científico e cultural dos nossos associados e da comunidade, integrando através de atividades culturais, sociais, esportivas, nosso corpo de associados, demais membros de outras categorias profissionais e a comunidade. Promovemos intercâmbio entre profissionais e empresas públicas e privadas. Colaboramos com órgãos e empresas públicas e entidades da sociedade civil em projetos de interesse e relevância para toda a comunidade. Fazemos isso com o objetivo de promover a valorização da engenharia catarinense e combater o exercício ilegal da profissão das profissões que compõem o sistema Confea, CREA e Mútua. Defendendo o interesse público em questões ligadas à engenharia, notadamente nas implicações relacionadas com a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida. Temos o prazer de ter aqui conosco hoje o engenheiro civil Ricardo Saporiti, um engenheiro especialista na parte de rodovias, ferrovias e em assuntos de mobilidade. É um engenheiro catarinense nascido em Mafra, que nos dá a honra de participar aqui conosco do nosso programa. Seu boa tarde para os nossos telespectadores e aproveite já para fazer um relato sobre o seu currículo pessoal, sua carreira profissional. Seja bem-vindo, fique bem à vontade, Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Agradeço especialmente à ACE, ao Celso, por esse gentil convite. Eu sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Paraná, na turma de 1968. E comecei minha vida profissional, Celso, como minha primeira obra como engenheiro foi atuar na BR-101, na construção da época da implantação da BR-101 no trecho entre Palhoça e Imbituba. E tenho grande satisfação nesse período todo de ter atuado no Departamento de Estrada e Rodagem, na Caixa Econômica Federal como engenheiro credenciado por muitos anos, atuado na construção civil, atuado como prestador de serviços na área da construção civil e como engenheiro consultor da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que tem feito vários serviços com apoio inclusive do CREA. E tenho um prazer, uma satisfação muito grande de estar aqui nesse programa. Então você desde o começo começou a trabalhar ali com a BR-101, a tua vida começou ali já bem naquele problema dos índios ali. Exatamente. Inclusive a implantação na época da implantação no trecho do Morro dos Cavalos já foi inclusive nesse período. O nosso acampamento inclusive da empresa ficava em Imbituba, na Vila Nova, e outro acampamento que nós tínhamos era em Palhoça. E aí fizemos a implantação, isso em 1969, quando iniciou-se, não, a obra já estava em execução, mas eu comecei a minha atividade ali. A BR-101, ela teve aí sua parte asfaltada toda, ligando Curitiba a Florianópolis, em torno de 1965, 68, por aí, né? Não, a pavimentação mesmo do segmento entre Florianópolis e Curitiba deve ter sido mais ou menos em 74, por aí, Celso. Eu não tenho bem certeza da data, mas em torno disso, mais ou menos. Eu lembro bem da época que eu ainda vinha de Curitiba, eu morava em Curitiba e passava o verão em Perequê, Porto Belo. Sim.
E aí teve uma época que a gente tinha que passar pela balsa em Itajaí, e depois a ponte ficou pronta, aí deixando com que a viagem ficasse mais rápida e tal. Mas foram tempos saudosos e bons que a gente passou por aí. As obras da BR-101 atualmente na parte sul, quais os gargalos que nós temos ainda e qual a expectativa desses prazos de conclusão dessa obra, da duplicação? A Federação das Indústrias ela tem acompanhado, assim, par e passo, a evolução dos trabalhos na BR-101 no segmento sul, sempre com o apoio do CREA. E agora, recentemente, foi concluído, inclusive, uma nova avaliação, uma nova análise expedita de todo o segmento. E lá se faz constar, inclusive, que a obra, nestes últimos 3 anos, realmente, ela teve uma evolução muito boa, a obra. Isso tanto no lote 25, que era um lote assim, que trazia muita preocupação, que é o segmento que fica entre Laguna e Capivari, bem como o lote 29, que é o lote que fica entre Araranguá e Sombrio. Eram lotes assim, que preocupavam muito, mas que agora estão andando muito bem, com prazos, inclusive, de conclusão até, com grande possibilidade de conclusão desse segmento até o final deste ano agora. Mas temos, assim, obras ali que, a nosso ver, inclusive, apresentam gargalos que precisam ser tomadas precauções muito sérias, porque senão essa obra vai se prolongar por muito tempo ainda. Que um dos principais gargalos é a transposição do Morro dos Cavalos. Essa transposição ela é composta por 2 túneis e mais 2 viadutos de acesso a esses túneis. São obras assim vultuosas, obras demoradas, obras inclusive que a estimativa de custo é na faixa, assim, na base de mais ou menos 650 milhões de reais. E que até o momento ainda não se tem, pelo menos o que o DENIT alega, que ainda não tem a licença ambiental para poder fazer o projeto executivo e posteriormente fazer o processo licitatório. Não tem nem o projeto executivo ainda, nem a licitação. O projeto executivo, Celso, ele só pode ser feito após a licença ambiental, porque é um projeto já de detalhamento dos cálculos estruturais, cálculos dos serviços complementares de engenharia, a parte elétrica, a parte de drenagem, a parte de ventilação, automação e tudo mais. Então, esse projeto executivo, ele é feito no momento que você já tem o projeto licenciado, porque senão você vai correr de fazer o projeto e depois ainda ter que refazê-lo, né, o que custa muito caro. Então, esse segmento, essa transposição, realmente é bastante preocupante. Neste último levantamento que foi feito, nós constatamos assim que faltam executar muito pouco em termos de extensão. Falta aproximadamente 20 quilômetros de duplicação. Só que esses 20 quilômetros, dos 238, é uma parcela pequena, só que o custo desse segmento realmente é bastante vultuoso. Nós estimamos assim, nesse estudo, é evidente que é uma estimativa, em 1 bilhão e 200 milhões de reais para concluir esses 20 quilômetros. Mas esse estudo ambiental está em execução. Você acredita que ele ficará pronto quando? Olha, Celso, eu não sou a pessoa indicada para responder essa sua pergunta. O que se coloca, o que inclusive foi colocado agora, ainda semana passada, se não me falha a memória, foi que esse estudo ambiental está dependendo de um problema existente entre a FUNAI e o Ministério Público Federal no tocante ao território indígena que ali está. Então, isso é que está, pelo menos foi o que foi trazido à imprensa, que está dificultando a licença definitiva. O encaminhamento do projeto ambiental. Exatamente. Então, ainda não está nem definido o encaminhamento final desse projeto ambiental em função deste problema esse imbróglio que está existindo entre a FUNAI, o Ministério Público, com o problema do território indígena. Né? Realmente, eu, como usuário ali do trecho sul, já melhorou bastante a BR-101, quando a gente vai até Criciúma, que é o trecho que eu me desloquei, já ficou bem mais tranquilo, uma viagem gostosa de se fazer em determinados locais, uma rodovia muito bem executada em determinados trechos. Eu gosto muito daquele
passeio quando vou para aquela região e tem sido muito bom. Agora, outra novidade importante também, que eu acho que vale a pena destacar, é o andamento da Ponte de Laguna, né? Que é uma obra que agora as notícias que nos trazem são muito boas, dizendo que o cronograma poderá ser antecipado. Celso, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que é um orgulho para a engenharia brasileira, a engenharia catarinense, essa obra de transposição das lagoas ali em Laguna. Realmente é uma obra assim que merece todos os elogios. Mas eu queria colocar, Celso, comparando agora a obra de Laguna, que é uma transposição, uma ponte muito bonita, um belo projeto e uma execução assim primorosa. Nós temos um problema também, Celso, que precisa ser tomadas precauções, isso os estudos da Fiesc, do CREA, já têm demonstrado isso há muitos anos, que é o problema da ponte Cavalcante, que é a ponte antiga sobre o rio Tubarão, na cidade de Tubarão. Essa ponte é uma ponte que foi feita há 40 anos atrás. Ali perto do posto Ipirangão? Exatamente essa ponte. Você tem o posto Ipirangão, tem a ponte e depois você tem o túnel do Morro do Formigão. Exato. O túnel do Morro do Formigão já foi contratado e a obra está andando lá num ritmo bastante bom. Só que nós, sociedade catarinense, usuários da BR-101, corremos um sério risco de termos o túnel do Formigão concluído e a ponte, a restauração da ponte Cavalcante, que é uma ponte extensa, uma ponte que deve ter mais ou menos 370 metros, mais ou menos, de extensão, e que precisa ser recuperada, ela sem ser feito esse serviço. Então, o gargalo passa a ser do túnel do Formigão para a ponte sobre o rio Tubarão, que fica logo em seguida. E esse projeto ainda não foi concluído, o projeto da restauração, e a contratação da execução desse serviço ainda não foi objeto de licitação. Pois é, esse problema de manutenção da BR-101 me traz à tona aí as manutenções que são feitas hoje ao longo da via, no trecho aqui já entre Curitiba e Florianópolis. Muitas vezes a gente pega obras de recuperação do asfáltica e filas intermináveis. É uma rodovia pedagiada, não tem na sua avaliação possibilidade de ser feito obras no período da noite, no período entre meia-noite e 6 da manhã, porque senão é sempre um transtorno para a gente que é usuário da rodovia. O Celso, agora nós já estamos entrando num outro tipo de contrato, né? Nós estamos falando na parte da duplicação, que é um contrato por empreitada. Agora, no segmento norte da BR-101, entre Palhoça e São José dos Pinhais, e o contorno de Curitiba, o contorno leste de Curitiba, já é uma obra concessionada. Esses problemas que você está fazendo referência, Celso, eles são mais significativos nas pontes que estão sendo restauradas, aquelas pontes antigas que estão passando pelo processo de alargamento e de reforços. É o mesmo caso que nós falamos agora há pouco da ponte sobre o rio Tubarão. É o mesmo caso de 3 pontes no segmento sul, 3 pontes, a ponte sobre o rio Cova Triste 1, a ponte sobre o rio Paulo Lopes e a ponte sobre o rio da Penha e a ponte sobre o rio Araçatuba. São 4 pontes que estão dentro de um contrato da duplicação da BR-101, que eu não sei porquê, até o momento ainda não foram feitos. Então, esses serviços que causam um grande transtorno aos usuários da BR, no segmento norte, nós também vamos passar no segmento sul. Então, são obras, já numa queixa que foi feita, inclusive a autopista Litoral Sul, ela justifica dizendo que esses serviços são demorados, que lá tem mais ou menos ainda 10 ou 12 pontes que terão que passar por esse processo. Então, esse transtorno ainda vai... Vamos conviver por mais um bom tempo. Problema ao longo de todo, porque ainda tem mais 10, 12 pontes para serem recuperadas no trecho norte. Exato, no trecho norte. No trecho norte. Então, quer dizer, nós pagamos o pedágio, contribuímos com o pedágio, mas eles também não fazem um esforço muito grande para que se facilite, trabalhando isso em horários alternativos, em horário noturno.
Eu acredito que a gente deve, eu até conversei esses tempos com o diretor-geral da ANTT, levantando essa questão que a Associação Catarinense de Engenheiros queria que fosse tomado providências para que, pelo menos, se trabalhasse também no horário noturno, não só durante o dia, para ver se acelerava as obras e causavam menos impactos aos nossos usuários da BR-101. Vamos agora para um breve intervalo e depois voltamos com mais novidades, aí vamos abordar os assuntos das ferrovias em Santa Catarina. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. Estamos de volta com o ACE na TV Floripa, hoje com a presença do nosso ilustre convidado, o engenheiro civil Ricardo Saporiti, engenheiro de Mafra, catarinense, e que é um especialista em rodovias e ferrovias. E a ACE realizou no último dia 24 um encontro de estudantes lá na sede da Associação Catarinense de Engenheiros. Nesse encontro de estudantes integramos e levamos o conhecimento aos estudantes sobre as atividades do CREA, a importância da valorização profissional, a fiscalização da carreira dos profissionais do sistema CONFEA-CREA. Apresentamos também, aí teve a apresentação do engenheiro Claude Pasteur, ex-presidente da CE e hoje procurador jurídico do CREA também, porque além de engenheiro eletricista, ele é formado em Direito e atua no CREA como procurador. Teve a presença do diretor financeiro da Mútua, o engenheiro Tabalipa, apresentando os objetivos da Mútua, que é a Caixa da Assistência dos Engenheiros. Tivemos a presença também do CREA, com a Bruna, representando o engenheiro Gelásio e fazendo a apresentação das atividades do CREA, a cooperativa dos engenheiros e dos profissionais do sistema em Santa Catarina, que muito nos orgulha agora tendo aberto a sua sede em Curitiba também. O CREA de Santa Catarina está presente em Curitiba, lá no Instituto de Engenharia do Paraná. E voltamos aqui então às nossas atividades, trazendo importantes novidades e discussões que se fazem necessárias. Falar de uma maneira geral, Ricardo, sobre o Plano Ferroviário Nacional. Como Santa Catarina se incorpora a esse Plano Ferroviário Nacional? O que está previsto para uma reativação das ferrovias no Brasil? Olha, o governo federal, há um ano atrás, exatamente um ano, Celso, em agosto do ano passado, ele lançou um programa de investimento em logística do governo federal que abrange rodovias e ferrovias, só que numa nova concepção, que serão rodovias e ferrovias concessionadas à iniciativa privada. Isso eu, pelo menos no meu modo de ver, um excelente programa, é uma recuperação do atraso que nós temos, principalmente na área ferroviária. E Santa Catarina, nesse PILC, como é chamado, nesse Programa de Investimento em Logística, foi contemplado com as ferrovias Maracaju, que fica no Mato Grosso do Sul, Mafra, e de Mafra aos portos de Santa Catarina e por um binário ao Porto de Paranaguá. Essa é uma das ferrovias. Outra ferrovia seria a Ferrovia Norte-Sul, que vem do norte do Brasil e vai até o Porto do Rio Grande. Passando, vamos dizer, por Panorama, no estado de São Paulo, de Panorama vem as imediações de Chapecó e dali vai para o porto de... Essa passa em Cascavel para ligar a Chapecó? Não. A que passa em Cascavel é a Maracaju, Cascavel, Guarapuava, Mafra
e dali aos portos do Rio Grande do Sul, aos portos de Santa Catarina. Mas essa eu quero voltar ainda mais na frente para a gente conversar ligeiramente sobre esse assunto. E a terceira ferrovia, também inclusa nesse PIL, seria a outra ferrovia, seria as adequações de melhoramentos significativos na atual ferrovia hoje existente, que vem de São Paulo, Mafra, Lages e Rio Grande do Sul, Vacaria e Rio Grande do Sul. São essas 3 ferrovias que entraram no programa de concessões ferroviárias do governo federal aqui no nosso estado de Santa Catarina. Só que o Celso e colegas telespectadores e amigos telespectadores, houve um grande problema, é o seguinte: nessa ferrovia Maracaju-Mafra, Portos de Santa Catarina, o Paraná se viu prejudicado, porque o Paraná quer e sempre lutou que essa ferrovia, em vez de vir aos portos de Santa Catarina, fosse para o porto de Paranaguá. E mexeu lá a sua representação política em Brasília e conseguiu reverter. Quer dizer, em vez de ser Maracaju-Mafra, Porto de Santa Catarina, passou a ser Maracaju-Engenheiro Blake, que fica no município da Lapa, e dali diretamente ao Porto de Paranaguá, num novo traçado ferroviário. Então, Santa Catarina perdeu essa ferrovia. Apesar de um trabalho que a Federação das Indústrias, com apoio do CREA, fez, entregou, inclusive, ao presidente da EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logística do Governo Federal, porque nós já estávamos prescindindo que estava havendo um movimento muito grande no Paraná. Então, foi feito esse trabalho, foi reivindicado, foi encaminhado ao Fórum Parlamentar Catarinense, às autoridades federais, mas o Paraná levou a melhor nessa disputa. Pois é, então, e aí nós já perdemos essa importante ferrovia, esse importante traçado de Mafra aos portos de Santa Catarina. O que foi feito uma reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, junto com o doutor Bernardo Figueiredo, presidente da IPL, e foi levado a ele esse problema, inclusive o inconformismo de Santa Catarina em perder isso. Que a colocação foi a seguinte: ninguém é contra o Paraná reivindicar o seu traçado e conquistar, só que não em detrimento de Santa Catarina. Essa que foi a colocação que foi feita. E nessa reunião, inclusive, do Fórum Parlamentar, com os nossos deputados federais, senadores, junto com o doutor Bernardo Figueiredo, ele sentiu realmente o peso do inconformismo de Santa Catarina e colocou, inclusive, que haveria a possibilidade de se colocar o ramal ferroviário que viria de Guarapuava até Porto União, Canoinhas, Mafra, Portos de Santa Catarina, como um ramal ferroviário a ser incluído na segunda etapa do plano de investimento em logística. Então, é isso que a gente agora acha, pelo menos eu profissionalmente acho, que Santa Catarina tem que lutar agora e pressionar o governo federal para que nessa segunda etapa do PIL seja incluso esse ramal para nos compensar a perda do anterior. Essas são essas ferrovias, então, Celso, que estão dentro do plano de investimento em logística. Além dessas ferrovias, nós temos mais a ferrovia chamada Ferrovia do Frango, que na verdade é a Ferrovia da Integração, que vem de Dionísio Cerqueira, lá no extremo oeste de Santa Catarina, até o litoral de Santa Catarina, que é a grande reivindicação da sociedade catarinense de um modo geral. E outra ferrovia seria a ferrovia litorânea, que vem de Imbituba e vai até Araquari, que são unindo os portos catarinenses. Quanto ao traçado da ferrovia do Frango, vamos chamar assim, que popularmente é conhecida, há uma grande disputa. Se passa pelo Alto Vale, ou se passa pelo Planalto Norte, ou se passa por outra alternativa de traçado. Eu, como engenheiro civil, eu acredito o seguinte: quem vai definir qual o melhor traçado é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Sem vamos dizer, cumprir esses três fatores, não há condições. É primordial, técnica, primordial. Então não adianta nós ficarmos isso. brigando politicamente, se passa por aqui ou por ali, sem ter esse estudo de viabilidade. E essas 3 alternativas, porque um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, obrigatoriamente tem que apresentar no mínimo 3 alternativas. Certo, Celso?
E para isso tem que haver uma definição de política de governo para definir como que vai ser feito, quem que vai elaborar esses estudos. Se fala muito em ferrovia, se fala muito nessa situação e até o momento a gente não vê projeto nenhum sendo desenvolvido, estudos nenhum sendo desenvolvidos. Então, quero crer que a gente precisa movimentar a sociedade de uma maneira e de outra, através de todas as entidades, através da sociedade de uma maneira geral, para que Santa Catarina faça um projeto, tenha aí uma busca por ferrovias para nós. Senão nós vamos acabar perdendo essa ferrovia, vai sair a ferrovia no Paraná, produtores daqui vão mudar para lá porque nós vamos perdendo esse espaço, vamos não tendo condições de disputar o mercado com o transporte catarinense, sendo feito de caminhão e com as nossas estradas como está hoje, com congestionamento. Mas nós precisamos ter uma política ferroviária, não é isso? Sem dúvida. E tem mais um detalhe, né, Celso, que hoje a situação econômica do governo federal, ele está exigindo, ele está tentando convencer os investidores internacionais a aplicar o dinheiro em ferrovias aqui no Brasil. Esse dinheiro vem através de investidores. Então, se não houver um projeto muito bem feito, econômica, técnica e ambientalmente, Celso, o investidor não vai colocar o seu dinheiro aqui, pode ter certeza disso. Nós temos também que saber o seguinte, essas duas ferrovias, a Ferrovia da Integração de Santa Catarina e a Ferrovia Litorânea, são ferrovias que serão concedidas, estão sendo delegadas pelo governo federal ao governo do estado, né? Então nós precisamos saber agora como vai ser a operacionalização das mesmas. E operacionalização, aí vem a parte econômica. Então, se uma ferrovia não tiver um bom retorno financeiro, não vai ter quem invista nela. Se não tiver retorno, ninguém vai investir. Então, nós precisamos ter uma definição, termos a condição de utilização dessas ferrovias, qual o fluxo, qual o tempo que será utilizado, e a gente tem que ter uma política ferroviária, uma política de planejamento, porque o que falta para nós é muitos projetos. E para se realizar alguma coisa tem que ter vários estudos. E dentro desses estudos ser aquele o escolhido de melhor viabilidade técnico-econômica e ambiental. Então, estamos exigindo que isso seja mais debatido e que Santa Catarina não perca mais espaço por ficar discutindo e não trabalhando politicamente a sua real necessidade. Quero agradecer a presença do engenheiro Ricardo Saporiti. Nós vamos convidá-lo novamente para nós debatermos mais e nos aprofundarmos mais nessas questões. Agradeço muito a sua presença, lembrando a todos que verifiquem e acompanhem o site da ACE, www.ace-sc.com.br, nos acompanhem nas redes sociais, Facebook e Twitter, e não deixe de se associar na Associação Catarinense dos Engenheiros, você profissional do sistema de engenharia. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Agradecendo a presença do engenheiro Ricardo Saporiti. Eu que agradeço. Muito obrigado.